Vamos continuar com a leitura da aula de Srila Maharaj, de ontem apenas começamos o primeiro verso, o segundo verso. Vou repetir agora e para não perder o contexto da aula. Então, o subtítulo da aula é Fé versus Aceitação. É uma aula de Sua Divina Graça, Vishnupada, Srabhakti Nirmal Acharya Deva Goswami Maharaj. Ele deu essa aula em Ekachakradam, uma aula dada de manhã, no período da manhã. Foi no dia do aparecimento de Sri Nityananda Prabhu, no dia 7 de fevereiro de 2020. Foi dado em Bengali. Então, o primeiro verso que eu li ontem, vou ler de novo aqui, diz o seguinte: só um minutinho. Então, o verso diz o seguinte aqui: a vida egoísta e a busca do conhecimento simplesmente são taças de veneno. Aqueles que o bebem, considerando o néctar, sempre retornam a várias espécies, vão reencarnar em várias espécies e comem coisas abomináveis. Os seus nascimentos degradam-se à ruína. Isso foi escrito por Srila Narottama Das Thakura. Já comentamos isso ontem. Quem não viu a aula, está gravada no Facebook e logo vai ser postada no canal do YouTube. Então pode ver a aula de ontem à noite e aí você vai ver o que foi comentado sobre isso. Continuando aqui, não há sentido em tais nascimentos humanos. Diz-se que nós devemos desistir da tendência e da associação de busca de conhecimento e debates. Pode-se ver nesse mundo que aqueles que se orgulham do seu conhecimento acadêmico, eles podem desenvolver a fé no Senhor Supremo, mas quando debatem sobre os fundamentos da gramática, pode-se detectar que eles aceitaram o Senhor quando nossos desejos materiais, eles parecem completamente, os desejos materiais parecem completamente, então os ensinamentos e passatempos de Sri Rupa Raghunatha entrarão em nossos ouvidos. Não antes disso. Então veja só, vamos ler novamente isso aqui. Quando nossos desejos materiais eles desaparecem completamente, então os ensinamentos e passatempos de Sri Rupa Raghunatha entrarão em nossos ouvidos. Então, quando nós não quisermos mais desejar nada material, o desejo de desfrute da mente, nada material, aí sim os ensinamentos de Rupa Goswami, Raghunatha Das Goswami entrarão em nossos ouvidos, e não só nos nossos ouvidos, entrarão na nossa alma. Enquanto a gente está ligado no desfrute dos sentidos, no mundo material, nós não vamos conseguir captar o que eles estão falando. Às vezes, nós desejamos nos comportar como Nityananda Prabhu. Tendemos a imitá-lo, mas nós somos aconselhados a nos comportarmos e praticarmos de acordo com o nosso direito. Aqueles que
transgridem o seu direito, eles sofrem de misérias e pecados em suas vidas. O Senhor Shiva, ele pode tomar e digerir veneno, mas se você tomar veneno, o que acontecerá? Você morrerá. Todos os Puranas, eles são evidências disso. Isso está escrito no Sri Chaitanya Bhagavata. Adhikari Bai Hare Tahara Achara. O que quer dizer isso? É necessário conhecer o seu direito. Você pode praticar a vida espiritual transgredindo o seu direito. Alguém tem o direito de oferecer adoração às deidades. Alguém tem o direito de cozinhar. Alguém tem o direito de lavar a louça. Você deve praticar de acordo com o seu direito ou qualificação. Então, você não tem que fazer o que você não tem qualificação. Não podemos querer imitar Nityananda Prabhu, não podemos querer imitar o Sr. Shiva, que toma veneno. As pessoas falam, mas o Sr. Shiva ele usa ganja, ele usa maconha, eu também vou usar. Mas o Sr. Shiva também toma veneno, você toma? Não temos que imitar ninguém, muito menos as grandes personalidades. Isso é imitação, é sarrajismo. Ontem à noite falamos sobre isso, sobre sarrajismo, imitação. Então não devemos imitar ninguém, nem o Sr. Shiva, nem o Sr. Nityananda Prabhu, nem os gurus. Nós temos que sim pegar o exemplo deles, mas não imitá-los. Imitação é uma coisa, pegar o exemplo é outra. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Então nós não temos que fazer o que não é da nossa alçada. Se nós temos o direito, se nós temos qualificação para cozinhar, nós vamos cozinhar. Se não temos a qualificação para cozinhar, não vamos. Se você não tem o direito, você não tem a qualificação para adorar a deidade, você não vai adorar a deidade. Para adorar uma deidade, uma murti, uma shila, você tem que ter segunda iniciação. Se você não tem a segunda iniciação, você não tem o direito de fazer isso. Então nós temos que compreender que vamos fazer o que nós conseguimos, que nós temos qualificação, porque senão você vai cometer ofensa. E aí é pior ainda, né? Cometer ofensa é pior. Então faça o que você tem qualificação para fazer. Aí um devoto, ele pede ao público que pare de falar e ouça Srila Acharya Maharaj. Lá na Índia é muito comum, aqui no Brasil ou no exterior, às vezes acontece, mas não é tão comum como na Índia. Na Índia o Guru está falando, Srila Acharya Maharaj está falando, e aquele tumulto, várias pessoas falando, muita gente, né? E os indianos, eles não têm muito aquela cultura de o Harikatha, ninguém pode interromper, eles não sabem isso. Então eles falam durante o Harikatha, eles conversam alto, eles ligam o celular, um vídeo alto, e aí o devoto pede para eles ficarem quietos, porque está tendo o Harikatha, Srila Acharya Maharaj, o Guru genuíno está falando. Então por isso o devoto pede para todos ficarem quietos. E aí Srila Acharya Maharaj comenta assim, ele fala para o devoto que mandou os outros ficarem quietos: Prabhu, deixe-os, nem todos têm a fortuna de ouvir Harikatha. E quantos entenderão Nityananda Prabhu? Certa vez, quando Nityananda Prabhu ele estava viajando com Mahaprabhu por muitos dias, eles chegaram à casa de Gauridas Pandit, de barco.
Você sabe que a casa de Gaudidas Pandit, ela ficava em Kauna. O remo que eles usaram ainda está guardado em Kauna. Se você vai lá, você verá. Além disso, você pode ver os sapatos de madeira de Mahaprabhu, os sapatos de madeira chamado paluca ou karan. Na casa de Vishnupriya Devi, onde era adorado Mahaprabhu, onde ela adorou Mahaprabhu em sua vida posterior, depois que Mahaprabhu recebeu sannyasi, Mahaprabhu usava muito esses sapatos, mas ele os tocou com os seus pés e talvez os usou algumas vezes. Então, quando Nitai e Mahaprabhu chegaram à casa de Gaudidas Pandit, eles levaram praçada. E então disseram: nós estamos indo embora, mas Gaudidas Pandit não queria deixá-los ir. E ele disse: você veio aqui por seu desejo, mas é o meu desejo agora que vocês não possam sair, não possam ir embora. Mahaprabhu tentou argumentar com ele: como é possível? Nós temos que ir a lugares diferentes para pregar. Mas Gaudidas Pandit, ele não concordou. Então Mahaprabhu disse a ele: olhe para trás. E quando Gaudidas Pandit se virou, ele viu que Nitai e Gauranga só um minutinho aqui que saiu do local. Então, quando o Gaudidas Pandit ele se virou, ele viu que Nitai e Gauranga, eles haviam se transformado em deidades. Você ainda pode ver essas deidades em Kauna. O irmão de Gaudidas Pandit, Suryadas Sarakir, ele teve, aí é uma outra história, né? Mas Gaudidas Pandit, ele queria que Mahaprabhu e Nityananda Prabhu ficassem lá com ele, ficassem lá na casa dele para ele adorá-los. Mas eles falaram: nós temos que sair pregando de porta em porta, de lugar em lugar, de vilarejo em vilarejo. Não podemos ficar aqui. Aí se manifestou uma deidade de Gaura Nitai. E eles falaram para ele: escolha qual você quer ficar agora. Então ele ficou com essa deidade. E tem toda a história depois, né? Não sei se Silachar Maharaj vai contar aqui, a história do Gaura Purnima, né? Mas isso aqui é uma outra história, vamos ver se daqui a pouco Silachar Maharaj conta essa história. Agora ele vai contar sobre a esposa de Nityananda Prabhu. O irmão de Gaudidas Pandit, Suryadas Sarakeu, ele teve duas filhas que se tornaram as potências, as Shaktis de Nityananda Prabhu. Os seus nomes eram Janavi e Vasuda. Se você for a Vrindavana,
você poderá ver o Bhajan Kutir e o Samadhi Mandir de Janavi Devi, na margem do Radhakunda, perto do Bhajan Kutir de Shila Raghunatha Das Goswami. Durante os seus últimos anos, ela deu toda a responsabilidade ao seu filho Virachandra Prabhu e foi para Vrindavana, onde ela permaneceu e adorou o Senhor. Existem deidades de Janavi e Vasuda perto da deidade de Bakarai. Nós, às vezes, vamos e hoje nós veremos essas deidades durante o parikrama de Sri Kachakranam. Então, Srila Maharaj está falando agora sobre alguns passatempos de Gauridas Pandit com Mahaprabhu e Nityananda Prabhu. Vamos continuar aqui a leitura. Se alguém tiver alguma pergunta, se alguém tiver algum comentário, pode fazer. Hoje, Srila Maharaj, estamos vendo a aula dele, falando sobre os passatempos de Nitai Goura. Não é uma aula sobre princípios, enfim, como ele costuma dar. Hoje ele está falando de passatempos. Deixa eu abrir aqui o Facebook para ver se alguém fez algum comentário ou se alguém fez alguma pergunta. Por enquanto não. Então vamos agora para a aula. Essa aqui é a última aula que foi postada no site internacional ontem. Hoje não postaram nenhuma aula ainda. Vamos agora voltar para o ano de 2011, ler a aula do ano de 2011. Só um minutinho para eu ir lá para o local. O site internacional tem aulas desde 2001 de Srila Maharaj. Você, como que você vai achar isso? Você entra em qualquer aula dele, clica em cima para abrir a aula. No final tem lá 2001, 2002, 2005, 2007, 2009, 2010, assim vai, até 2021. Então tem todas as aulas dele que foram dadas, estão transcritas para o inglês, traduzidas, aquelas que foram faladas em Bengali, e transcritas para o inglês. Então, se você quiser, tem muita aula de Srila Maharaj. E as aulas que lemos são tiradas dessa parte aí do site internacional. A aula agora aqui de Srila Maharaj de 2011, o título é Conhecendo Sarvabhauma Bhattacharya. Também deve ser sobre passatempos de Mahaprabhu com Sarvabhauma. Então, essa aula foi dada por Srila Bhaktinirmal Charadeva Goswami Maharaj no dia 1º de janeiro de 2011. E ele fala, quando Mahaprabhu disse que ele queria continuar a sua jornada sozinho, quando ele foi para Puridan, já começamos a ler isso esses dias atrás, quando Mahaprabhu foi para Puridan, Nityananda Prabhu foi junto e outros associados. E o que Nityananda Prabhu fez? Ele quebrou a danda de Mahaprabhu. Mahaprabhu ficou muito bravo. Então Mahaprabhu falou, ou vocês vão na frente e eu vou atrás, ou eu vou na frente e vocês vão atrás. Eu não quero ir com você, falou para Nityananda Prabhu. Ou vá na frente ou vá atrás. E aí deixaram Mahaprabhu ir na frente. Mas Mahaprabhu andava tão rápido,
que eles não conseguiam acompanhá-lo, correndo eles não conseguiam acompanhá-lo. Então aqui está sendo falado a história, justamente essa história. A sua jornada sozinho, Nityananda Prabhu, ele pensou, se formos primeiro e Mahaprabhu for atrás, não seremos capazes de ver para onde ele vai. Então, Mahaprabhu caminhou primeiro, ele foi na frente, mas ele foi tão rápido, aqui está falando que eu já comentei, né? Ele foi tão rápido que eles tiveram que correr atrás dele. E logo não podiam ver para onde Mahaprabhu havia ido. A ponte Atamala, ela fica a cerca de 4,5 km do templo do Senhor Jagannatha. E os devotos, eles pensaram que Mahaprabhu, ele podia ter ido ver Jagannatha, o Senhor Jagannatha. Nesse interim, Mahaprabhu, ele alcançou o templo de Jagannatha, do Senhor Jagannatha, cantando Jagannatha, Jagannatha, Jagannatha. Ele entrou no Garbha Mandir, algo como uma barreira dentro do templo. E os seguranças, os pandas, na verdade, os pandas são os sacerdotes do Senhor Jagannatha. Eles rapidamente pararam Mahaprabhu perto dessa barreira. Mahaprabhu caiu no chão e, não sendo capaz de ver Jagannatha, ele continuou chorando. Já, 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 gaga, já, já, gaga, ele falava. E a espuma saía da sua boca. Isso é um dos sintomas de êxtase. Ontem nós estávamos falando, né, na aula da noite, sobre as pessoas que dançam no Kirtan, as pessoas que dizem que o pelo do corpo arrepia quando canta o Santo Nome. Isso tudo, a maioria, é claro, a maioria o que é? A maioria é a mente, mas Mahaprabhu não. Mahaprabhu, ele tinha êxtase, os 8 sintomas de êxtase. Então saiu espuma da boca, né? E também é um dos sintomas de êxtase. E ele começou, ele não conseguia ver o Senhor Jagannatha, e ele entrou num êxtase tão profundo que ele só falava já, gagá, já, gagá, espuma saía da sua boca. Todos ficaram surpresos e se perguntaram quem era ele. Eles chamaram Sarvabhauma Bhattacharya, que era o líder do templo. Sarvabhauma era o Pandava principal, era o líder do templo. Sarvabhauma Bhattacharya, ele disse que não importava quem era a pessoa, e vendo que Mahaprabhu não era um homem comum, ele pediu aos pandas que levassem Mahaprabhu para a sua casa. Vários homens levaram Mahaprabhu e o levaram para a casa de Sarvabhauma Bhattacharya. Levantaram Mahaprabhu e os levaram. Mahaprabhu era muito grande, muito forte. Mahaprabhu tem 2,12 metros, 2,14 metros, alguma coisa assim de altura. Muito, muito forte. E não fazia musculação, não treinava nada. Isso é natural dele. Mahaprabhu extremamente... Nityananda Prabhu muito mais forte. Nityananda Prabhu é mais forte do que Balarama. Muito mais forte. Então, Ibala quer dizer força.
Nityananda Prabhu é mais forte que Balarama. Então, vários homens tiveram que pegar, levantar ele e carregá-lo até a casa de Sarvabhauma Bhattacharya. Mahaprabhu estava sem sentido, ele estava inconsciente em êxtase. Só de se aproximar do Senhor Jagannatha. Logo depois, Mukunda, Nityananda Prabhu e o resto dos devotos que estavam andando atrás de Mahaprabhu e agora estavam procurando por ele em todos os lugares, eles descobriram onde Mahaprabhu estava e foram para a casa de Sarvabhauma Bhattacharya. Nityananda Prabhu, ele sabia o que havia acontecido e disse aos devotos que cantassem o santo nome em voz alta. Mahaprabhu voltou a si e sentou-se, olhando em volta, surpreso. Mahaprabhu, desde que ele apareceu, ele chorava quando o nenê no colo das mulheres de Malini, né, a mulher de Srivasacharya, ele chorava no colo da mulher de Advaitacharya, Sita Thakurani, e a única forma de Mahaprabhu se acalmar, parar de chorar, era cantar o santo nome de Deus. Então, aí Nityananda Prabhu sabia disso, Mukunda sabia disso, todos sabiam disso. Então pediram para eles cantarem, cante os santos nomes, e Mahaprabhu voltou à consciência. Depois de um tempo, Gopinathacharya, um parente de Sarvabhauma Bhattacharya, ele era cunhado, então Gopinathacharya era cunhado de Sarvabhauma Bhattacharya. Ele voltou para casa e ele perguntou a Sarvabhauma Bhattacharya: você não sabe quem é essa pessoa? E aí Sarvabhauma falou: bem, eu ouvi dizer que ele é um sannyasi. Ele é filho de Jagannatha Misra e neto de Nilambar Chakravarti. Ele recebeu o sannyasi de Keshava Bharati e o seu nome é Sri Krishna Chaitanya. Ele é o próprio Senhor, falou Mukunda. Acho que não, e não posso aceitar que ele seja o Senhor. Então Sarvabhauma Bhattacharya não aceitava que Mahaprabhu era o Senhor Supremo. Isso é porque você não tem piedade, diz o seu cunhado. Como você sabe que eu não tenho piedade? Eu tenho misericórdia e eu posso entender quem é essa pessoa. E você não tem misericórdia. É por isso que você não pode entender. Mais tarde, Sarvabhauma Bhattacharya, ele perguntou a Mahaprabhu: você é um novo sannyasi? Você estudou? Você leu o Vedanta Darshana? Sarvabhauma questionando Mahaprabhu: não, eu não li, disse Mahaprabhu, o Vedanta Darshana. O meu Gurudeva, me disse que eu não tinha qualificação para lê-lo. Ele disse que eu era muito tolo e ignorante. Ele me disse para apenas cantar o santo nome, e é isso que eu estou fazendo. Então Mahaprabhu, veja só, ele está falando que o guru dele, né, que é Keshava Bharati, o guru sannyasi dele, falou que ele não tinha qualificação. E antigamente era considerado, os Gaudiyas Vaishnavas, eles eram considerados aquele que não tinha condição de estudar, não tinha condição de adquirir o conhecimento. Ele somente cantava o santo nome.
Eles não tinham qualificação, não tinham uma boa inteligência, então a única coisa que eles podiam fazer era cantar o santo nome. Essa era a visão dos outros sobre o Gaudiya Vaishnavismo. E quando Sarvabhauma Bhattacharya perguntou para Mahaprabhu se ele havia lido o Vedanta Darshana, ele humildemente ele falou: não, meu guru falou para não ler, eu não tenho qualificação. Humildade e tolerância, dar honra para os outros sem querer em troca. É isso que Mahaprabhu veio dar para nós. É esse o terceiro sloka que ele escreveu do Sri Shikshastra. Se você for mais humilde que uma folha de grama, mais tolerante que uma árvore, dê honra a todos sem querer para si mesmo, honra, você estará qualificado a cantar os santos nomes de Krishna ininterruptamente. E ele deu esse exemplo, falando: eu não tenho qualificação, meu guru falou isso. Tudo bem, sem problemas, falou Sarvabhauma. Eu vou ensinar o Vedanta a você. Após 7 dias, ensinando Sarvabhauma Bhattacharya, ele perguntou a Mahaprabhu: já faz 7 dias que você está me ouvindo, mas não está me fazendo nenhuma pergunta. Não sei se você entende ou não o que eu estou dizendo. E Mahaprabhu responde: Prabhu, quando você lê, eu consigo entender tudo muito bem, mas quando você explica, eu não consigo entender nada. No decorrer dessa conversa, o significado do sloka Atmarama-cha Munaya, ele foi discutido. Sarvabhauma Bhattacharya, ele deu 9 tipos de explicações a Mahaprabhu. E Mahaprabhu deu mais 18 sem tocar nos primeiras 9 explicações. Então, Sarvabhauma foi explicar esse verso, Atmaramas Cha Munayo. E ele deu 9 explicações somente sobre esse verso. E Mahaprabhu, sem repetir nenhuma, explicações diferentes, ele deu 18. Sarvabhauma Bhattacharya, ele ouviu isso, os seus olhos se arregalaram e ficaram vermelhos. Ele ficou perplexo. Eu tenho ensinado esse menino por 7 dias. Menino, na verdade, Mahaprabhu já tinha mais de 24 anos e ele chamava Mahaprabhu de menino. Eu tenho ensinado esse garoto, esse menino, por 7 dias, e ele pode dar tais explicações. Quem é ele? Quem é esse sannyasi? Ele ainda não conseguia acreditar que Mahaprabhu era o próprio Senhor Supremo. Somente depois que Mahaprabhu lhe mostrou a sua forma de 4 braços, e Mahaprabhu mostrou a sua forma de Treta Yuga, de Dwapara Yuga, de Satya Yuga. Ele se rendeu totalmente e caiu aos seus pés de lótus. Ele ficou imóvel a seus pés. Mahaprabhu, ele gritou: Sarvabhauma, acorde Sarvabhauma. Quando Sarvabhauma Bhattacharya olhou para ele, ele viu que ele era um sannyasi novamente. O que eu vi agora? Quem é ele? Ele ficou surpreso. Então, ele não acreditava, ele não tinha a visão transcendental de ver que Mahaprabhu é a suprema personalidade de Deus. Mas o cunhado dele, Murari Gupta, ele viu, logo que ele viu Mahaprabhu na casa de Sarvabhauma,
Ele percebeu que Mahaprabhu era a suprema personalidade de Deus. Não é qualquer um que tem o olho transcendental. São poucas as almas que conseguem ver quem é quem. São poucas as almas que conseguem ver os passatempos de Krishna, de Mahaprabhu. Se você for em Vrindavana, ou em Puri, ou em Navadvipa, ou em qualquer lugar sagrado, por exemplo, em Puri, se a gente for em Puri, eu fui em Puri, no lugar que Mahaprabhu está tomando banho, no horário que ele estava lá tomando banho, meio-dia. Meio-dia eu estava lá no mar, do lado onde Mahaprabhu toma banho todo dia, porque o passatempo não termina, o passatempo continua. Ao meio-dia lá, todo dia ele vai tomar banho. Ele está nascendo todo dia lá em Yogapiti. Ele está recebendo sannyasi todo dia lá em Katwa de Keshavabharati. Os passatempos continuam o tempo todo. Na verdade, o tempo não existe. Krishna fala no Bhagavad Gita, o tempo não existe. Mas nós não vemos. Por que nós não vemos? Porque nós não temos esse olhar. O nosso olhar é um olhar material. O nosso olhar é um olhar material. Nós olhamos tudo que é transcendental com o quê? Com esse olho feito de quê? De córnea, de nervo óptico, de mácula, feito de estruturas, átomos, células. Não é com esse olho que nós vamos conseguir ver Deus. Não é com esse olho que nós vamos conseguir ver o guru que abandonou o corpo. Os gurus estão aqui ao lado. A gente vê no quadro somente, mas ele está aqui no templo, ele está em todo lugar, ele está do lado do devoto. Silatya Maharaj falou antes de abandonar o corpo em uma de suas aulas: eu nunca deixarei o meu devoto que serve, o meu guru serve a missão adequadamente. Ele falou isso. Gurudeva falou, Srila Govinda Maharaj falou: eu nunca vou deixar meus devotos, estarei sempre ao seu lado. Silatya Maharaj também falou: eu nunca vou deixar meus devotos. Aquele que serve o meu guru, serve a missão, nunca eu vou deixar. Então, nós não vemos ele ao nosso lado, mas ele está vendo tudo. Quando a gente faz algo certo, ele vê. Quando a gente faz algo errado, ele vê. Não é porque ele foi embora, ao nosso olhar, ele abandonou o corpo que nós conhecemos dele, que ele não está vendo, ele está vendo sim. Então, quando a gente vai fazer algo que não é próprio, por isso que é dito, né? Nós cantamos hoje a canção Invocação Auspiciosa Sharanagati. Aceite tudo que é favorável à devoção, rejeite tudo que é desfavorável à devoção. Bhakti Anukula Matra, Kartera Swikara. Aceite tudo que é favorável à devoção. Bhakti Pratikula Bhava Varjana Vikara. Rejeite tudo que é desfavorável. E o Guru está vendo. O Guru está vendo. Quando a gente está fazendo algo bom, a gente está escutando Harikatha, a gente está indo no templo, a gente está lendo, a gente está cantando Mahamantra, ele está vendo e está ficando feliz. O Guru fica feliz quando vê um devoto praticando corretamente. Mas o Guru fica triste quando ele vê um devoto quebrar princípios. Quando ele vê um devoto que não está praticando tudo que ele ensinou, ele fica triste. Então, não tem coisa melhor para nós do que deixar o Guru feliz. Deixar o nosso Guru feliz. Porque o nosso Guru estando feliz, Krishna está feliz. Então, nós temos que compreender que nós temos que deixar o nosso Guru feliz. Senão, não teremos as bênçãos de Nityananda Prabhu, de Mahaprabhu. Nityananda Prabhu é o próprio Guru. Deixa eu ver se alguém fez alguma pergunta, algum comentário. E como que nós vamos conseguir ver algo que é transcendental? Por isso nós não compreendemos um Harikatha que é transcendental e o Harikatha que é dado por uma pessoa que não é autorizada. Enfim, ele está querendo, ele fala sobre Deus, mas com interesse próprio.
Como que vamos conseguir compreender isso? Somente com sinceridade. Srila Govinda Maharaj sempre falava, aquele que tem sinceridade nunca será enganado. Ele nunca vai cair na mão de vigarista. Tem muita gente, muito vigarista hoje, falando preio catar. Preio catar é falar o que você quer ouvir. Passar a mão na cabeça. A pessoa faz algo errado e aí quem está dando aula fala, não, mas não tem problema. Não há problema nisso. O importante é cantar o Mahamantra. Sim, cantar o Mahamantra é importante. Mas se você continuar a fazer o que não é favorável, como disse Lachar Maharaj, você vai ficar bilhões de vidas cantando Mahamantra, mas nunca vai cantar o Santo Nome. Porque cantar o Mahamantra é uma coisa, cantar o Santo Nome é outra coisa. E as Escrituras falam, não outra forma, não outra forma, não outra forma em Kali Yuga, se não cantar o Santo Nome, cantar o Santo Nome, cantar o Santo Nome. E as pessoas, elas interpretam de acordo com o que elas querem. Todo mundo acha que canta o Santo Nome, nós não cantamos o Santo Nome. Nós cantamos as palavras do Santo Nome. Cantar o Santo Nome é cantar as palavras, cantar o Mahamantra Hare Krishna sem ofensas. Isso é cantar o Santo Nome. Uma vez só que nós consigamos cantar o Mahamantra Hare Krishna sem ofensas, nós teremos a misericórdia plena, nós atingiremos Krishna Prema, estaremos muito próximos de Krishna Prema, amor puro por Deus, e vamos atingir isso. Uma vez só cantando o Mahamantra Hare Krishna sem as 10 ofensas. E aí vamos conseguir, uma pessoa que está nesse estágio, ela consegue ver o que é transcendental e quem não é transcendental. O que é transcendental, o que não é transcendental. Mas nós temos que escutar Israel Kata. Israel Kata é escutar o que Mahaprabhu falou, é escutar o que Rupa Goswami escreveu, o que Raghunatha Das Goswami escreveu, o que Siladjiva Goswami escreveu. Outro dia foi o dia dos aparecimentos de Siladjiva Goswami Prabhu. E foi dito na aula, Silachar Maharaj, que ele é o protetor da nossa devoção. Jiva Goswami Prabhu é o protetor da devoção. Então nós temos que escutar aqueles, como aqui ao meu lado, vocês não estão vendo hoje aqui os gurus, porque o microfone está com problema, então não dá para mostrar os gurus. Mas ao meu lado, todo mundo sabe, tem agora Silatila Kaniri Maharaj, do lado dele Silachar Maharaj, e do lado dele Shila Govinda Maharaj. E ao lado dele Shila Siddhar Maharaj. Eles não falavam Preio Kata, o que você quer ouvir. Eles falavam Israel Kata. Eles falavam a verdade. Shila Siddhar Maharaj, ele vai mais além. Ele fala, aquele que fala a meia verdade é pior do que falar a mentira. Aquele que esconde, que fala a meia verdade, é pior do que falar a mentira. Mas quem fala a meia verdade, ou quem não fala a verdade, nem a meia verdade a pessoa fala, ou fala somente meia verdade, está cheio de seguidores, está cheio de gente ouvindo as aulas. Porque todo mundo quer ouvir o que a mente quer. Todo mundo quer ouvir o que a mente quer. As pessoas querem ouvir que faz algo errado. Eu fiz algo errado, agora eu vou pedir perdão e está tudo bem. É isso que todo mundo quer ouvir. Mas não é assim que funciona. As escrituras falam que não é assim, os gurus genuínos falam que não é assim. Nós temos que compreender a verdade. Porque até quando vamos querer ser enganados? Até quando a gente vai querer ser enganado por pessoas que querem algo de nós? Tem muita gente querendo algo de nós. Tem muita gente querendo ou o nosso dinheiro, ou que nós sejamos o seu discípulo, e aí ele tem mais e mais discípulos, tem fama e poder, ou alguns ainda querem até o corpo, desfrutar do corpo da discípula. Então, isso daí não é uma pessoa genuína. Ele não está divulgando a consciência de Krishna genuinamente.
está tendo interesse próprio por trás, ou com dinheiro ou com alguma coisa. Então, nós temos que nos afastar dessas pessoas. E eu falei outro dia na aula, não faça nenhum curso do Bhagavatam, não escute nenhum curso do Bhagavatam, não escute nenhum curso do Bhagavad Gita que tem que ser pago. Se a pessoa está cobrando, isso daí, Srila Maharaj falou, vai fazer mal para a sua vida devocional. Você pode até escutar um pouco sobre Krishna, mas faz mal para a nossa vida devocional. Como ninguém comentou nada até agora, somente Dandavat Pranam, né? Bom dia e tal. Vamos cantar o Nama Sankirtan Hari Harai, mas se alguém tiver algum comentário, alguma pergunta, pode fazer. E ao final da canção, eu posso ler. Então vamos lá todos juntos fazer o Harinama Sankirtan, cantando a canção Nama Sankirtan Hari Harai. Hari Harai Nama Krishna Jadavaya Namaha. Hari Harai Nama Krishna Jadavaya Namaha. Jadavaya Madhavaya Keshavaya Namaha. Gopala Govindaram Shri Madhusudaram. Giridhari Gopinatha Madana Mohan. Sri Chaitanya Nityananda Sri Advaita Chandra. Radha Shiva Sadi Gora Bhakta Vrinda. Jaya Rupa Sanatana Bhakta Raghunatha. Sri Jiva Gopala Bhakta Dasa Raghunatha. Ishai Gosai Koi Charana Vandana. Jaha Hote Vignana Javistapura. Ishai Gosai Jara Muni Narada. Tansabara Padarino Mora Panchagra. Chandra Charana Siddhi Bhakta Saniva. Jane Jane More Adila. Ishai Gosai Jabe Braje Koilavasa. Radha Krishna Nitya Lila Korila Prakasha. Anande Bolo Hari Bhaja Vrindavan. Anande Bolo Hari Bhaja Vrindavan. Shri Guru Vaishnava Pade Majayama. Shri Guru Vaishnava Pada Padma Koriyasa. Hari Nama Sankirtana Kohe Narottama Dasa. Hari Nama Sankirtana Kohe Narottama Dasa. Hare Krishna 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 Hare Hare.
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Jaya Sacinandana, Jaya Sacinandana, Jaya Sacinandana, Jaya Sacinandana, Jaya Sacinandana, Gaura Hari, Jaya Sacinandana, Gaura Hari, Gaura 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 Hari, Gaura 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 Hari, Jaya Sacinandana, Gaura Hari, Jaya Sacinandana, Gaura Hari, Jaya Nitai, Jaya Gaura, Jaya Nitai, Jaya Gaura, Jaya Nitai, Jaya Gaura, Jaya Nitai, Jaya Gaura, Nitai Gaura, Hari Bo, Hari Bo, Hari Bo, Nitai Gaura, Hari Bo, Nitai Gaura, Hari Bo, Hari Bo, Hari Bo, Nitai Gaura, Hari Bo, 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 Hari Bo. Vamos ver quem está participando conosco aqui da transmissão hoje. Nós temos hoje conosco aqui o Ishan Krishna Prabhu, Vrajaraja Prabhu também seguindo conosco, a Shrimati Devidasi aqui também conosco hoje. E também aqui o Ramanuja Dasanuja Prabhu, que está morando venezuelano, que agora está morando na Espanha, com a sua esposa Isvari Devidasi. Então, agradeço a presença de todos.